Se você está ouvindo essa carta agora, antes de qualquer coisa, respira comigo. Porque a história que vou contar não é só sobre amor. É sobre tempo e como às vezes a vida responde tarde demais. Antes de continuar, se essa narrativa já tocou alguma memória sua, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque histórias assim não merecem ficar guardadas no silêncio. Meu nome é Helena, e tudo começa numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde as manhãs tinham cheiro de pão quente e o canto dos pássaros competia com a buzina da bicicleta do padeiro. Lá vivia Otávio, o tipo de homem que falava pouco, mas guardava oceanos nos olhos. Eu conhecia o riso dele desde criança. Crescemos juntos. Era como se o mundo tivesse nos colocado lado a lado com um plano já escrito. Mas a vida não avisa quando corre. Na adolescência, eu queria voar. Queria cidade grande, luzes, movimento, o coração acelerado pelo desconhecido. Otávio queria ficar, queria raiz, terra, rotina, família. Um dia, no portão da minha casa, ele disse: "Eu te espero, Helena, vai viver. Eu fico aqui, guardando o que é nosso." Eu ri. Achei bonito, achei poético. E fui. Naquela época, eu não entendia que algumas promessas só são românticas porque a gente acredita que o tempo é infinito. Eu prometi voltar, mas voltei tarde demais. Os anos na cidade grande passaram como quem vira páginas rápido demais, com medo de sentir. O barulho dos carros substituiu o cantar da minha cidade. As ruas tinham pressa, as pessoas também. Eu trabalhava, estudava, inventava novas versões de mim mesma. Todas distantes da menina que sentava na calçada ouvindo Otávio contar histórias que o pai dele contava sobre o céu e a chuva. De vez em quando, ele mandava mensagens curtas, simples, diretas, como ele sempre foi. "Helena, a goiabeira do quintal tá carregada esse ano." Ou, "Te vi na foto com seus amigos. Você tá bonita." Eu respondia rápido, sem olhar muito. A vida era urgente demais, eu pensava. Depois eu volto. Depois eu escrevo. Depois eu visito. Depois. Eu sempre acreditei no depois. Até que um dia o silêncio dele chegou. Sem aviso. Sem explicação. Eu mandei mensagem. Nenhuma resposta. Dias. Semanas. Até que minha mãe ligou, com a voz baixa. Aquela voz que tenta segurar o mundo para não deixar quebrar. "Helena, o Otávio está no hospital." O chão se abriu. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti o tempo correr ao contrário dentro de mim. Peguei o primeiro ônibus de madrugada. Foram 7 horas olhando para a janela escura, como se eu pudesse encontrar respostas na sombra da estrada. Quando cheguei, o hospital era pequeno. Cheirava a éter, flores murchas e espera. A enfermeira perguntou: "Você é a Helena?" Eu só consegui fazer que sim com a cabeça. Ela disse: "Ele perguntava seu nome toda noite." Mesmo dormindo, meu coração se rasgou inteiro. Entrei no quarto devagar, como quem teme que qualquer passo errado desfaça o pouco que ainda existe. Otávio estava ali. Não como um menino que corria comigo pelas ruas. Não como o homem que jurou esperar o tempo que fosse. Ele parecia menor dentro daquele lençol branco. Mas os olhos ainda eram um oceano. Ele sorriu quando me viu. Não um sorriso aberto, daqueles que mostram os dentes e o mundo, mas um sorriso calmo,
reconhecido. Eu sabia que você viria, ele disse. Eu tentei sorrir de volta, mas alguma coisa apertou minha garganta. Me sentei ao lado da cama, segurando a mão dele, quente e fraca. Por que você não me contou? Ele deu de ombros, como se aquilo fosse pequeno demais para ser lamentado. Você estava vivendo. Eu não queria ser a âncora que te puxava de volta. Foram horas conversando, mas ao mesmo tempo parecia que nenhuma palavra era suficiente. Só o silêncio dizia o que realmente importava. No fim da tarde, ele fechou os olhos e disse: Você lembra quando eu disse que ia te esperar? Eu apertei a mão dele com força. Lembro. Eu esperei, Helena. Mas agora eu preciso que você me conte como foi voar. E eu contei. Contei das ruas grandes, das noites acesas, das vitórias que não pareciam vitórias, dos abraços que duraram pouco. Contei de tudo. E ao contar, percebi. Eu nunca tinha deixado de ser dele. Eu só estava longe demais para ver. Quando a visita acabou, a enfermeira tocou meu ombro e disse: Ele dorme pouco. Mas quando dorme, ele sorri. Parece que sonha com você. Naquele momento, pela primeira vez em anos, eu quis ficar. Não só ficar, eu quis voltar. Voltei todos os dias. Eu chegava cedo, antes do sol atravessar as persianas, quando o mundo ainda parecia feito de um silêncio delicado. A cidadezinha, que antes me parecia pequena demais, agora tinha o tamanho exato do que eu precisava sentir. Às vezes Otávio estava acordado. Às vezes dormia com o braço sobre os olhos, como se escondesse os sonhos. Mas a cada dia que eu sentava ao lado dele, algo em mim voltava ao lugar. Eu lia para ele. Lia os livros que a gente nunca terminou. Lia cartas antigas que encontrei na gaveta da escrivaninha dele. Envelopes amarelados pelo tempo. Encontrei uma que dizia: Helena, eu te amo desde o dia em que você jogou água em mim no quintal e disse que era chuva do nosso próprio céu. Eu não sabia se ria ou chorava. Ele escreveu aquilo com 14 anos. Em uma tarde de céu nublado, ele me olhou mais sério. Eu nunca quis te segurar, Helena. Eu só queria ser um porto onde você tivesse vontade de voltar. Eu senti minha respiração tropeçar. Eu estou aqui agora, Otávio. Eu voltei. Ele sorriu, mas era um sorriso que trazia cansaço. Voltou, mas eu queria que tivesse sido antes. Essas palavras quebraram alguma coisa dentro de mim. Não porque ele disse com dor, mas porque era verdade. Eu sabia. Ele sabia. A vida às vezes mantém dois corações separados apenas pelo tempo errado. Mesmo assim, nós não falávamos de despedidas. Falávamos de futuro. Planejávamos pequenos passos. Um passeio na praça quando ele melhorasse. O café forte que eu faria para ele. O pôr do sol que veríamos da varanda onde tudo começou. A esperança era o fio que costurava nossos dias. Era frágil, mas era real. E eu agarrava cada pedaço dela como quem segura o próprio ar. Mas o destino sempre gosta de provar que a gente não controla tudo. Numa manhã de domingo, quando o céu parecia ter sido pintado em tons de algodão, o médico nos chamou no corredor. O olhar dele era profissional, mas o silêncio antes das palavras era humano demais. A infecção avançou. Nós vamos fazer o possível. E o possível sempre soa como um limite que ninguém quer conhecer. Voltei para o quarto com o coração pesado,
Mas Otávio parecia tranquilo. Estava sentado, olhando pela janela, como quem escuta uma música que só ele ouve. Sabe o que eu estava pensando, Helena? O quê? Que se tudo tivesse acontecido antes, talvez a gente não fosse quem é agora. Talvez você não tivesse aprendido a voar. Talvez eu não tivesse aprendido a esperar. Eu sentei ao lado dele, tão perto que podia ouvir a respiração dele se misturar com a minha. Eu teria escolhido você mesmo assim, eu disse. Ele sorriu pequeno, suave, como quem recebe um presente que esperou por uma vida inteira. Eu também teria escolhido você, em todas as versões do mundo. E foi ali, naquele quarto simples, que entendemos. Não era tarde demais. Nunca foi. Porque o amor verdadeiro não é cronometrado. O amor acontece no segundo exato em que ele finalmente é reconhecido. E naquele instante, nós dois vimos tudo. A infância, as risadas, as distâncias, os silêncios, a volta. Tudo fazia sentido. Tudo estava inteiro. Naquela noite, eu fiquei com ele até dormir. E enquanto segurava a mão dele, prometi algo que não falei em voz alta. Se Deus me der mais um dia ao seu lado, eu vou transformá-lo em eternidade. Eu não sabia que a eternidade estava prestes a chegar de um jeito que eu nunca imaginei. Na madrugada seguinte, o mundo parecia preso entre o silêncio e o escuro. O hospital era um universo de passos cuidadosos e respirações contidas. Eu cochilava encostada na poltrona ao lado da cama, ainda segurando a mão dele, quando senti os dedos dele afrouxarem dos meus. Acordei num susto. Otávio. Ele abriu os olhos devagar, como quem volta de um sonho. Eu tô aqui, ele sussurrou, mas havia algo diferente. Um cansaço mais profundo. Um descanso querendo começar. Eu me sentei rápido, o coração batendo alto demais. Não dorme agora, fica comigo. Fica só mais um pouco. Ele me olhou com uma ternura tão grande que parecia impossível caber num corpo só. Eu sempre fiquei, Helena. Mesmo quando você não estava, eu fiquei. A lágrima caiu antes mesmo que eu pudesse entender que estava chorando. Ele levantou a mão devagar, passando o polegar no meu rosto, como fazia quando éramos crianças, e eu reclamava do vento frio da manhã. Por favor, eu sussurrei. Ainda tem tanto que eu quero viver com você. Ele fechou os olhos. Por um instante, o mundo parou. Eu não ouvi o hospital. Não ouvi o tempo. Não ouvi nada. Só o som do meu próprio medo. Helena. Ele chamou, com a voz quase apagando. Eu tô aqui. Me promete uma coisa. Qualquer coisa. Não guarda a sua vida dentro de mim. Vive ela. A vida é maior do que o tempo que a gente teve. Eu quis dizer que não. Quis pedir para o tempo voltar. Quis gritar para o céu não levar ele agora. Mas só consegui segurar a mão dele. E então, ele dormiu. Desta vez, profundamente. E o quarto inteiro ficou cheio de um silêncio tão grande que parecia respirar. Mas essa não é uma história de perda, nem de final triste. Porque o amor dele não acabou naquela noite. Ele apenas mudou de forma. Eu pensei que aquela noite tivesse sido o fim. Mas o fim, descobri, às vezes é só a vida mudando de direção, do jeito mais silencioso que existe. Depois que Otávio adormeceu naquele domingo de madrugada, eu permaneci ali. Não chorei como esperavam. Não gritei, não desabei. Eu só fiquei. Porque amor de verdade não termina quando o corpo descansa. Amor de verdade continua vivendo nos lugares onde ele foi plantado. E ele tinha plantado amor em tudo. Voltei para a casa onde cresci.
A goiabeira ainda estava lá, carregada como nas mensagens que ele me mandava. Na varanda, encontrei uma caixa que eu nunca tinha visto. Meu nome escrito na tampa da letra dele. Dentro, dezenas de cadernos artesanais. Sim, cadernos. Feitos por ele. Para mim. Em cada capa, um pedaço da nossa história. No primeiro, uma frase: quando você voltar, eu quero que você escreva a sua vida. Eu chorei como quem finalmente entende tudo, porque Otávio não esperou em silêncio. Ele construiu um futuro ao qual eu pudesse retornar. E eu retornei. Abri a pequena fábrica de cadernos que um dia eu sonhei. Usei as mãos dele como guia, mesmo que já não estivessem aqui. A cidade pequena virou ponto de chegada, não de fuga. E os cadernos levaram o nosso amor para o mundo. Gente do Brasil inteiro começou a escrever suas próprias histórias neles. Histórias de amor, de perda, de recomeço, de coragem. Um ano depois, numa tarde dourada de sol, sentei na varanda e fechei os olhos. O vento passou leve pelo meu rosto. E eu senti, eu juro que senti, o riso dele, o calor dele, como se o tempo não tivesse levado nada. Porque o amor não chegou tarde demais. Ele chegou exatamente quando tinha que chegar. E permaneceu. Se essa história tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque talvez essa carta seja tudo o que alguém precisava ouvir hoje.